Bom, pessoal, boa tarde. São 14h30, pontualmente. Boa tarde, pessoal da internet, todos que nos acompanham. Como combinado, nós temos começado no horário, em respeito a vocês que chegaram e ao pessoal da web. E iremos hoje até às 16h30, pontualmente. Por conta dessa mudança, por hoje ser o último dia, então, nós vamos fazer as perguntas durante a palestra. Tá? Então, se vocês pegaram os formulários, também podem, a gente vai recolher, mas o ideal é que, por ser um modelo de oficina, a gente já vai interagindo durante a palestra para ir aprendendo, tirando as dúvidas, mesmo porque é um assunto bem técnico, né? Então, a gente vai aprender aqui na prática a questão do currículo, como se faz, as dúvidas, o que colocar, o que não colocar. Então, é o momento da gente tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema. Por isso, vocês fiquem à vontade para interagir, tudo bem? Nós temos apenas um microfone, então o palestrante ele vai repetir a pergunta de quem estiver na plateia para que o pessoal da web também acompanhe a pergunta e a resposta. Claro. Então, aqueles avisos de praxe, só para a gente dar um bom andamento nas atividades dessa tarde, eu peço a todos que a partir de agora desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. E também que evitem sair durante a apresentação. Nós temos um café aqui na entrada, mas nós não teremos coffee break, então vamos até às 16h30 direto. Com relação à declaração, para quem veio somente hoje ou somente nas oficinas da tarde, nós enviaremos a todos a declaração das oficinas, né, de 1 a 3, dependendo de quantas vocês fizeram, e também a declaração do evento como um todo para quem participou de 2/3 da programação matutina. Então, quem esteve em 2 das 3 manhãs tem o certificado do evento como um todo e das oficinas individualmente. Com relação à filmagem, todas as palestras foram filmadas pela IPTV, nós também temos colocado o link nas nossas redes sociais, filmadas, porém serão disponibilizadas todas com exceção do professor Zucoloto, que a gente não conseguiu a permissão, mas estarão sendo disponibilizadas em breve o link via IPTV. É isso, pessoal do áudio? Tá? Então, em breve, vocês vão receber o link para quem quer ver de novo ou passar para alguém que não pôde assistir. Além da transmissão, a palestra como um todo. E também as projeções, os slides, a gente está recebendo já dos palestrantes. Então, ao final, junto com a declaração, vocês vão receber os slides, né? Para a gente não ficar tão preocupado em anotar, e sim em interagir com o palestrante. E só peço também atenção aos degraus do auditório. Algumas pessoas têm dificuldade e são um pouco perigosos. Cuidado na hora de saírem para não escorregar ali, tá, pessoal? Então, agora eu quero apresentar o palestrante dessa tarde, que é o funcionário da Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos, o Eduardo Graziosi Silva, e ele apresentará a palestra Currículo Lattes. Como criar e manter atualizado. Ele é bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e atualmente é bibliotecário do Serviço de Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos. Então, ele trabalha lá na equipe de São Carlos. Eduardo, seja bem-vindo à nossa oficina e a palavra está com você. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro a Ligiane pelo convite que foi feito. E como ela já me apresentou, eu sou bibliotecário lá na Escola de Engenharia de São Carlos. E, na verdade, essa palestra que eu ofereço do Lattes, ela surgiu a partir de um curso que a Sueli, que também deu uma palestra aqui, ela me convidou para criar esse curso online do Lattes em 2014. E a partir disso surgiu também palestras aqui que na USP, mesmo lá em São Carlos eu já ofereci, na Unesp, na UFSCar também. Então é um assunto que extrapolou a web, né? Hoje a gente está dando até palestra presencial. Então eu queria agradecer o convite aqui da Exalc pela oportunidade de estar aqui falando para vocês, mesmo porque é a primeira unidade assim, que me convida a dar palestra, né? Até então eu dei essa palestra só lá em São Carlos.
Então eu queria agradecer o convite. Bom, então eu vou falar para vocês sobre o currículo Lattes, tá? Essa palestra ela é baseada no curso também, eu trouxe algumas coisas extras também para a gente ver, além do que está no curso. No final eu vou mostrar para vocês o link também, para quem tiver interesse em participar do curso. Bom, a agenda da palestra eu programei aqui 4 tópicos, que na verdade são os tópicos do curso, tá? Primeiro eu falo um pouco sobre a plataforma Lattes, né, o histórico da plataforma e alguns conceitos. O segundo tópico é em relação à criação do currículo Lattes, como que a gente faz para criar. Só para ter uma noção, todo mundo aqui já tem o currículo Lattes? Ou tem alguém que ainda não tem? Quem não tem? Ótimo, então todo mundo sabe. Então acho que vai ter várias perguntas também. Eu trouxe algumas que eu coletei do curso, né? Mas a gente também vai acrescentando com as perguntas de vocês e também com o pessoal da internet que mandar as perguntas posteriormente. O terceiro tópico, que é a parte mais, eu costumo falar, a parte mais hard, a parte mais pesada, é em relação ao preenchimento, que é aí que gera muitas dúvidas. O pessoal tem dificuldade em alguns campos, tem campo repetido, o que eu faço? Preencho um, preencho os dois, não preencho nada. Isso é motivo assim, de muita gente se descabelar, se desesperar em relação a isso. Então eu tento trazer também alguns esclarecimentos em relação ao preenchimento. E o último tópico é em relação à atualização e à manutenção do currículo Lattes. Bom, em relação à plataforma, eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o histórico da plataforma Lattes, tá, como que surgiu, e algumas outras ferramentas que tem dentro da plataforma, o diretório de instituições, o diretório de grupos de pesquisa, o painel Lattes e o currículo Lattes propriamente dito, que vai ser o foco da palestra. Bom, em relação ao histórico, como é que surgiu essa ideia para se criar o Lattes, né? Foi a partir da década de 1980, quando os pesquisadores, as agências de pesquisa brasileiras perceberam a necessidade de se criar um currículo padronizado para registrar a vida acadêmica e profissional dos pesquisadores, que até então não existia um modelo padronizado de currículo. E durante toda a década de 80 foi pensado esse desenvolvimento, foram sedimentadas as ideias, mas foi lançado só em 1990 um formulário já eletrônico, na primeira versão dele, para disponibilização das informações dos pesquisadores brasileiros. E o currículo Lattes, como a gente conhece hoje, ele surgiu somente em 1999, ou seja, demorou quase uns 20 anos para a gente ter o Lattes como a gente conhece ele hoje, né, na primeira versão, junto aí com o CNPq, e desenvolvido com os grupos de pesquisa Stella, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o César, da Universidade Federal de Pernambuco. Então o Lattes, como a gente conhece hoje, de fato, ele surgiu em 99. Bom, forma de acesso, todo mundo aqui tem o Lattes, então já sabe como acessar, mas eu sempre trago esse slide para ilustrar. Opa, aqui passou. É pelo portal Lattes mesmo, pela plataforma Lattes, que tem as outras 4 ferramentas que eu vou só apresentar aqui, para a gente conhecer um pouquinho cada uma delas. A primeira delas é o diretório de instituições, tá? Esse diretório, ele tem o cadastro de todas as instituições de pesquisa e ensino brasileiras. É possível pesquisar pelo nome, ver as informações, o nome do dirigente da instituição, o endereço, o telefone, tem todas as informações completas que listam todas as instituições, as universidades brasileiras nesse diretório. Tem também um outro diretório, que é o de grupos de pesquisa. Eu imagino que muitos aqui usem. É um diretório interessante para a gente fazer pesquisa também, procurar alguns pesquisadores, procurar grupos que trabalham na mesma temática que a gente trabalha na nossa pesquisa. E vocês conseguem fazer uma busca, as ferramentas de busca são bem interessantes. Você consegue fazer tanto pelo líder do grupo, por tema, tem várias opções para se buscar dentro do diretório de pesquisa, dos grupos de pesquisa. E tem também o painel Lattes. Na verdade, o painel Lattes é uma plataforma só de estatísticas. Ela traz dados referentes à produção científica dos pesquisadores brasileiros. Dividido aqui, eu trouxe até na tela, tem distribuição geográfica, tem ranking de instituições por área, comparativo por geografia, instituição e área, distribuição por sexo, faixa etária e área, por setor econômico também.
e evolução da formação de mestres e doutores. Mas, na verdade, é uma base só estatística para a gente ver quantitativamente, né, como é que está uma área de pesquisa ou formação de mestres, doutores. E todos esses dados são recolhidos a partir do currículo Lattes. Bom, como a ideia também é uma oficina, são as atividades que eu trouxe. Eu não sei se está tudo no computador, eu acho que não. Mas são atividades que eu desenvolvo no curso online. Algumas a gente não vai ter como fazer agora, como é o caso da atividade 2, depois vocês vão entender por quê. Mas no caso da 1, o que eu apresento, eu proponho para os alunos no curso é que eles façam uma busca de um currículo. E aí a busca é livre, mas a ideia não é só buscar o currículo, é utilizar as ferramentas que o Lattes tem para fazer a busca, né? Seja lá simples ou avançada, porque tem várias opções de filtro. A gente já consegue filtrar vários resultados só na página inicial da pesquisa, né? Configurando todos os parâmetros de busca que a gente tem lá. E a ideia é que o aluno apresente uma estratégia de busca que ele usou. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Quais os filtros que ele usou, porque a gente consegue filtrar desde doutores e mestres até por especialidade ou mesmo local de atuação do pesquisador. E, por fim, a ideia é que ele disponibilize o currículo, ele disponibilize todos os passos que ele fez da pesquisa e o currículo que ele encontrou a partir da pesquisa que ele fez, usando os filtros, usando operadores booleanos, todos os parâmetros de busca que o currículo Lattes oferece para fazer essa pesquisa. Mas os slides vão ficar disponíveis, como a Ligiana falou. Eu também vou disponibilizar na minha conta de SlideShare, para quem tiver também interesse, vai ficar disponível lá também, mais uma forma. Tá? E depois vocês podem reproduzir esse exercício e tentar fazer essa atividade quando vocês tiverem um tempo para isso. Mas, para não ficar assim muito, passou a atividade, não aconteceu nada, assim, não deu para fazer. Eu trouxe um pouquinho para explorar aqui com vocês como que funciona esses aspectos da busca dentro do Lattes, né? Ele tem a busca simples e a busca avançada, que é como a maioria das bases de dados hoje tem essas duas opções, né? Tanto o Google, bases acadêmicas, assinados pela USP, pela CAPES, é sempre a simples e a avançada. Essa é a tela da simples, todo mundo já conhece essa tela. A gente tem a opção aqui de pesquisar por nome ou por assunto. Ela já vem configurada nome e doutores. Daí na seleção aqui da base, só doutores ou doutores e demais pesquisadores. São mestres, graduados, estudantes, técnicos e outros. Aqui também a nacionalidade. Vocês já devem ter percebido que quando a gente faz uma busca no Lattes, geralmente tem uma bandeirinha do lado do nome do pesquisador, né? Que na verdade isso indica a nacionalidade dele, né? Para mostrar o país de origem daquele pesquisador. Então aqui a gente consegue fazer usar esse filtro para pesquisar pela nacionalidade do pesquisador. E aqui tem o país e nacionalidade, que eu também posso selecionar o país. Aqui tem uma lista bem completa. Aqui na pesquisa avançada, quem aqui já usou essa pesquisa avançada, conhece essa tela, só para eu ter uma ideia, assim. Alguém já tinha visto, já usou? Você já? Só ela, mais ninguém. Então isso é bom, porque eu estou trazendo uma coisa nova. Pesquisa avançada, a gente como bibliotecário, a gente sempre tem mania de falar, pessoal, usem a pesquisa avançada. Lógico, como você começa a usar uma base, a fazer pesquisa nela, né, vai primeiro na pesquisa simples, mas depois que você já tem uma certa familiaridade, você já pode ir sem problema para a pesquisa avançada. Por que a gente sempre recomenda? Você tem uma possibilidade de construir livremente a sua estratégia de busca. Então aqui a gente tem como pesquisar por todas as palavras, ou por frase exata, qualquer uma das palavras e nenhuma das palavras. Mas a gente pode fazer isso na mão também, por meio de uma estratégia booleana, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Aqui também a gente tem como filtrar, se a gente quer pesquisar só doutores, ou doutores, mestres, graduados, a nacionalidade e o país também. Bom, em relação à estratégia de busca, né? O Lattes ele funciona com a busca booleana, ou seja, vocês têm 3 operadores para usar. Que na verdade, se eu voltar a tela aqui,
o AND, o OR e o NOT, eles já estão implícitos aqui. Todas as palavras, que é o AND, com a frase exata, que é aspas, como a gente costuma pesquisar na internet, qualquer uma das palavras que é o OR, e nenhuma das palavras é o NOT. Como que eles funcionam? O AND, ele é um operador de busca booleano. Quando a gente utiliza esse operador, você está pedindo para a base, traga para mim resultados que tenham a palavra A e a palavra B. Ou seja, você quer que a base traga resultados que tenham as duas palavras juntas, tá? Já o OR, ele vai ampliar a busca. Vocês estão vendo que está inteirinho azul aqui. Porque quando você conecta as palavras usando o OR, você pede para a base trazer o documento que tem a palavra A ou a palavra B ou as duas palavras juntas. Essa é a diferença entre eles. Então o OR ele vai ampliar a pesquisa. Já o NOT, ele exclui termos da pesquisa. Quando você faz uma estratégia A, NOT, B, você está pedindo para a base não trazer registros que tenham a palavra B. Então tudo que vier depois do NOT, a base vai ignorar e não vai trazer nos seus resultados de pesquisa. Então, como exemplo aqui, eu trouxe um uso que a gente pode fazer. Se eu quero pesquisar, por exemplo, agrotóxicos or pesticidas, tá? Por que eu pus agrotóxicos or pesticidas? É um sinônimo. Vocês que são especialistas na área da agricultura, eu posso considerar como sinônimo? Agrotóxico or pesticida ou não? Pode. Então, correto. Por que eu pus o OR aqui para ligar? Como ele traz ou uma palavra ou outra ou as duas juntas, é interessante vocês usarem o OR quando forem pesquisar por sinônimos, tá? Porque ele vai trazer todas as variações aí das palavras. Então eu quero pesquisar isso e plantas para condimento. Mas dessas plantas para condimento, eu não quero que traga resultados de coentro e orégano. Então esse é um exemplo de uma estratégia avançada. E vocês têm como fazer esse tipo de pesquisa lá no Lattes, tá? Usando os operadores booleanos, conectando com as palavras que vocês, que forem o assunto de pesquisa de vocês, tá? Vocês conseguem construir uma estratégia dessa e fazer uma pesquisa lá pela tela da busca avançada que eu mostrei lá anteriormente para vocês. Em relação a filtros, a gente tem esses filtros, eles aparecem tanto na pesquisa simples como na pesquisa avançada, tá? A gente tem aqui essas opções: bolsistas, formação acadêmica, atuação profissional, idioma, atividade profissional, outros bolsistas, nível do curso de pós-graduação onde é docente, atividade orientação, áreas ou setores de produção em ciência e tecnologia e presença no diretório de grupos de pesquisa. São esses os filtros que a gente tem disponível. E aqui do lado vocês estão vendo que tem um link preferências, que na verdade esse link preferência são outros filtros que a plataforma Lattes disponibiliza. São vários outros filtros, tanto que eles estão agrupados aqui por categorias, né? Informações pessoais, informações sobre demais produções ou trabalhos, sobre produções técnicas, outras informações e produções bibliográficas. E aqui também período da produção, se vocês estiverem fazendo uma pesquisa que exige trabalhar com um período delimitado de tempo, tá? Então, a gente tem várias opções. Aqui em cima também tem tempo de atualização dos dados, que isso é interessante também dar uma olhada, e número de resultados que a gente quer que apareça na pesquisa. Então, além daqueles primeiros filtros, a gente tem todas essas outras opções também disponíveis aí para fazer pesquisa pelos currículos. Bom, agora falando da criação, esse aqui acho que é o tópico mais curto, mas eu sempre trago também, porque é uma parte assim, do conteúdo do curso. Mas para criação, hoje, está estruturado nas seguintes informações que a gente tem que preencher: informação pessoal, endereço de contato, formação acadêmica, atuação profissional e área de atuação, que são algumas são as informações que hoje a plataforma Lattes pede para a gente na hora de criar um currículo. Então a gente entra aqui no portal. Dentro aqui da área do currículo Lattes, a gente tem que cadastrar novo currículo. Quando eu clico em novo currículo, eu sou redirecionado para essa página. E aqui, onde está em azul, conforme a gente for caminhando, é o setor que a gente está preenchendo aquelas informações, né? Pessoal, acadêmica, atuação profissional. E é importante lembrar que
o currículo Lattes ele é vinculado ao CPF do usuário, que cria o currículo, né? Apesar de ter tido alguns casos de fraude, alguns problemas que eu vou apresentar no final para vocês, isso foi melhorado depois que aconteceram esses problemas, mas ele é vinculado ao CPF. Então, assim, dificilmente é para ter algum problema assim, de fraude ou qualquer outro problema dessa natureza, embora já tenha acontecido alguns casos. Bom, a atividade 2, que também assim, a gente não vai ter como fazer agora, mas vai ficar disponível, que eu proponho para os alunos no curso é o seguinte, para eles recolherem todos os certificados que ele tem, todas as documentações que ele tem no currículo, porque tudo que a gente coloca no currículo Lattes, a gente tem que ter o comprovante. Essa é uma regra assim, básica para a gente usar o Lattes. Então, o que eu proponho nessa atividade é que os alunos recolham todos os certificados que eles têm, que eles organizem por tipo eu me refiro aos módulos do currículo Lattes, que a gente vai passar por cada um deles para mostrar para vocês, e colocar por ordem decrescente de data. A ideia é fazer com que fisicamente seja realmente um espelho do seu currículo Lattes, né? Na ordem que ele está organizado lá, por data, da mesma forma. E lá no Moodle, que é o ambiente online do curso, eu peço para eles organizarem o currículo e indicar quantos certificados eles têm dentro de cada módulo. Então eles listam os documentos que eles têm, os comprovantes, e daí eu peço para eles listarem assim só a quantidade de cada um desses documentos que eles têm. Mas também fica aí para vocês fazerem no momento oportuno. E isso, a gente sabe, isso aqui dá um trabalho imenso, um trabalho assim, insano. O ano passado eu estava escrevendo um projeto para mestrado que deu certo. Eu estou fazendo mestrado em Ciência da Informação na Unesp, de Marília. E se eu falar para vocês que deu mais trabalho recolher toda a documentação, todos os certificados, do que escrever o projeto, porque o projeto a gente já tem na cabeça, a gente senta e escreve, a gente faz. Mas a gente está correndo atrás de documentação, com prazo, e coisas assim, antigas já para mandar, né, para participar de uma seleção, toma um tempo assim absurdo mesmo, que até então eu não tinha noção de como dá o trabalho fazer isso daí. Então, é bom que vocês já façam isso assim, o quanto antes, tenham esses documentos organizados, tá? Para quando precisarem, já está na mão. Porque dá uma trabalheira danada fazer isso. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de organização dos documentos, tá? Então, fisicamente, eu indico para vocês usarem uma pasta catálogo para organizarem os documentos, tá? Que é aquela pasta de capa preta que tem os plásticos, né? Que a gente costuma usar. Essa pasta é perfeita para isso, eu fiz isso com os meus documentos, eu comprei lá uma pasta dessa para organizar tudo. E tenha também uma cópia, gente, tem uma cópia. Como eu falei, tá tudo lá organizado, os documentos originais. Mas tem uma cópia. Vai ser uma oportunidade, um concurso, algum processo seletivo, você já tem o documento e tem a cópia. Porque uma vez eu atendi uma aluna na biblioteca e ela levou uma pasta catálogo com todos os documentos dela organizados, com uma cópia em cada folha, assim, eu achei aquilo incrível. Eu falei, gente, esse é o modelo ideal para se organizar fisicamente os documentos do currículo Lattes, né? Então eu adotei assim esse método dela e eu sempre indico, desde que eu tive contato com essa aluna. Inclusive dos documentos eletrônicos também, porque a gente tem papel, a gente tem documento eletrônico. Então, para a gente organizar esses dois mundos de documentos também, é mais um complicador. Então já deixa uma pasta com tudo impresso, que você tem em papel e o que você tem eletrônico, imprime e deixa uma cópia nessa pasta também. E eletronicamente, como que a gente faz? Crie pastas com os mesmos nomes dos módulos do currículo Lattes, como a gente pode fazer para a organização física desses documentos também. O meu orientador, ele estava conversando com ele na Unesp uma vez e eu vi que ele já tinha todas as pastinhas assim, todo organizado, né? Ele falou, olha, você já tem organizado, eu preciso fazer isso também, né? Ele fala, não, quem foi uma aluna, quem fez para ele foi uma aluna do grupo de pesquisa, que dá algumas orientações para o pessoal organizar o Lattes, né? E é a melhor coisa, gente, a gente tentar fazer a organização física e eletrônica dos nossos documentos como se fosse um espelho do currículo Lattes, para a gente ter fácil acesso aí do que está no Lattes e o que está organizado fisicamente. Bom, e agora a gente vai para a parte mais difícil do curso, que é em relação ao preenchimento.
Então, hoje, a gente tem todos esses módulos no currículo Lattes, tá? Eu vou passar por cada um deles, vou dar algumas dicas de alguns campos, porque se a gente fosse explorar isso aqui a fundo, a gente não ia, um dia não ia ser suficiente para falar sobre tudo o que tem aqui. Mas eu vou apresentar cada um deles e dar algumas dicas, algumas sugestões, recomendações em relação ao preenchimento. Existe uma wiki na internet do CNPq, que tem algumas orientações para preencher o currículo Lattes. Algumas informações eu extraí de lá. Essa wiki ela está desatualizada, infelizmente. Tem alguns módulos novos, que já não são tão novos assim, como educação e popularização de CIT, que não consta nessa wiki. Então, assim, oficialmente a gente não tem nenhuma orientação para preencher esse módulo. E então, algumas sugestões assim que eu dou aqui são recomendações, não é assim, tem que ser assim, não é uma coisa fechada. E algumas outras sugestões também que eu vou dar, eu falo na hora, é também de alguns vídeos do professor Fiorin, que ele é professor da USP, na área de linguística. Ele tem uma série de 9 vídeos no YouTube, que ele deu uma palestra sobre o currículo Lattes para os alunos da linguística. E algumas dicas eu também peguei dos vídeos dele e trouxe para cá. Bom, o primeiro módulo, dados gerais, que são a nossa identificação pessoal e profissional. Nesse módulo, a gente tem uma informação que é o texto inicial do currículo Lattes. Quando a gente abre um currículo Lattes, a primeira informação que a gente tem é a foto da pessoa, tem aquele texto de introdução, tem um linkzinho para contato. Esse texto, ele deve ser alterado. Eu costumava falar, ele pode ser alterado. Mas também assistindo o vídeo do professor Fiorin, ele fala, gente, alterem esse texto. E ele, como bom professor de linguística, ele falou, porque além de conter erros de português, eventualmente, que é um texto gerado automaticamente pela base, não necessariamente ele vai refletir a informação que você quer que apareça no seu perfil, quando a pessoa vai abrir o seu currículo Lattes. Então, vejam como que esse texto é gerado no currículo de vocês. Incluam ou excluam informações que vocês julgarem pertinentes para uma apresentação inicial, tá? Então sempre deem uma olhada nesse texto, procurem fazer as alterações aí que sejam melhores, que correspondam às necessidades de vocês. Tem um campo outras informações relevantes, esse outras informações aparecem em vários módulos, tá? Mas nossa, outras informações não serve para nada. Serve, porque tem muita coisa que a gente tem dificuldade em preencher no Lattes, então a gente joga onde? No outros. Então eu vou dar vários exemplos aqui ao longo da apresentação. Então, no caso de dados gerais, a gente pode cadastrar aqui em outras informações relevantes, informações que sejam relativas ao currículo, mas que não estão contempladas nos outros módulos, tá? Que a gente pode incluir aqui. Que tipo de informação a gente pode colocar aí? Um resumo geral sobre a sua trajetória acadêmica, uma descrição do perfil curricular, comentário sobre o conjunto da obra, se você tem várias publicações e você pode colocar um comentário lá, falando assim do tema geral da sua obra. Incluir projetos recentes, apoios financeiros recebidos, porque são informações que são de interesse, mas que não tem nenhum campo ou módulo específico que a gente consegue incluir essas informações. Então a gente pode lançar a mão desse campo ou outras informações relevantes e incluir essas informações nessa área. Prêmios e títulos, também tem esse campo. Às vezes a gente vê alguns casos de currículos que a pessoa coloca nessa área, aprovado no concurso para professor em terceiro lugar da Universidade X. Tal. Mas é um prêmio? É um título? Também não é. Um exemplo que o professor Fiorin deu no vídeo dele, que eu me lembro, ele, por exemplo, ganhou uma premiação, uma medalha de uma associação da área de linguística pelo reconhecimento do trabalho dele, ao longo de toda a carreira dele. Aí é um prêmio. Aí é uma informação academicamente relevante para ser incluída. E ele dá até um exemplo engraçado que ele fala, ninguém vai colocar aqui que eu fui campeão de xadrez na escola, quando eu participava de torneio e tal. Não, não vai incluir isso. Você pode guardar isso para outro momento, para outra situação. Mas academicamente, para o currículo não é uma informação importante. Não que ela não seja importante, ela não é nesse contexto do currículo Lattes. Em relação à formação, a gente tem formação acadêmica e titulação,
pós-doutorado ou livre docência, formação complementar. Depois, mais para frente, eu vou dar um exemplo da iniciação científica, que é a base, é o início dos primeiros passos, né, na pesquisa, que a gente não tem como incluir assim explicitamente dentro do Lattes, mas depois eu vou dar uma sugestão para como que vocês podem fazer essa inclusão. Bom, mas voltando aqui, a formação complementar, ele é um campo usado para todo tipo de curso, programas de formação, aperfeiçoamento, atividades de extensão, que não seja curso acadêmico formal, ou seja, cursos que não têm um exame rigoroso, que não tem uma formalidade como um curso universitário, ou uma graduação, uma especialização. Que tipos de cursos são esses? São cursos de línguas, são oficinas, cursos de extensão, curso de formação profissional. Poderia até incluir, oficina está aqui, desculpa, que é o caso dessa oficina aqui. Então, quando vocês saírem daqui, receberem o certificado, vocês já sabem que vocês vão incluir oficina dentro da formação complementar. Aqui também, essa informação eu trouxe do vídeo do professor Fiorin. Ele fala que a gente pode, inclusive, incluir disciplinas que foram cursadas no exterior. Então, a gente pode incluir aqui como formação complementar, porque foi só uma disciplina durante um semestre, por exemplo, não é a graduação inteira. Então, a gente pode incluir essa disciplina, para não deixar ela de fora, em formação complementar. E quem participa de grupo de estudo também pode incluir aqui como formação complementar. Essa é uma sugestão do professor Fiorin. Então, tanto a disciplina no exterior como grupo de estudo, elas podem serem cadastradas nesse campo da formação complementar. E formação acadêmica e titulação, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a gente tem como incluir o período sanduíche. Graduação, mestrado ou doutorado, quem passou um período fora, que é o período que a gente chama de sanduíche, tem uma opção lá para colocar, para selecionar o sanduíche, que é o período que a gente colocou, cursou em outro lugar. Em relação à atuação, a gente tem alguns campos aqui. Tem uma distinção que essa informação ela está dentro da wiki do CNPq, de ajuda do currículo Lattes, que ele faz uma distinção entre vínculo e atividade, que é uma dúvida que também às vezes surge. O vínculo é quando a gente tem relação empregatícia com uma empresa ou com um órgão público, quando a gente tem alguma relação de emprego realmente com a instituição. A atividade é a ação que a gente desenvolve dentro da instituição, do órgão público, da empresa. É tudo aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, o meu vínculo empregatício é com a USP e a atividade que eu faço, sou bibliotecário de referência, eu atendo os alunos, eu faço treinamento em base de dados, dou palestra sobre currículo Lattes, palestra sobre patentes. São várias atividades que a gente oferece. Então, tem essa distinção entre essas duas informações dentro da atuação profissional. Na atuação, a gente também consegue incluir linhas de pesquisa. Esse daqui é o caminho que eu trouxe para vocês, como a gente inclui linhas de pesquisa dentro do currículo Lattes. Pois não. Deixa eu só ver se entendi. Você quer saber se a atuação profissional pode ser incluída? Monitoria? A monitoria, eu não tenho nenhum exemplo pronto agora para te responder. Eu acho que poderia ser incluída aqui. No final, eu vou deixar o meu e-mail. Você me escreve que eu te confirmo essa informação. Daí eu te respondo. Mas eu acho que sim, porque talvez seria mais ou menos a mesma situação da iniciação científica, eu acho. Mas eu preciso realmente confirmar para te dar uma resposta sim, com certeza. Então, gente, as linhas de pesquisa, a linha de pesquisa aqui pode ser incluída por esse caminho, tá? Em relação a projetos, o Lattes traz hoje 4 tipos de projetos, de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, de extensão e outros tipos de projeto. Olha o outros aqui que eu falei, nossa, tem outros em todo lugar do Lattes, mas ele é super útil, gente. Eu também desdenhava um pouco dele, mas ele tem uma função muito boa, porque a gente não consegue incluir tudo no Lattes, então a gente acaba lançando mão do outro.
Bom, em relação a projetos, o que eu trouxe aqui para vocês? Quando o projeto for associado, vinculado ou realizado no âmbito de uma instituição, ele vai ser cadastrado em atuação profissional, instituição, e vocês vão incluir uma nova natureza da atividade com pesquisa e desenvolvimento. Ah, mas você falou lá de atuação, só tinha a linha de pesquisa. Mas está vinculado a linha de pesquisa com o projeto. Mas o que acontece aqui? Aqueles projetos que forem cadastrados na atuação profissional, eles vão ser cadastrados nesse módulo também. Que é uma coisa que incomoda muita gente. Repito informação no Lattes, né? Eu repito ou não repito, como é que eu faço nessa situação, né? Alguns casos a gente recomenda que sim, como é esse aqui dos projetos. Outros a gente vai ver que é melhor deixar só em um lugar do que incluir nos dois. Mas é uma maneira assim que eu achei assim, mais adequada para fazer essa apresentação aí no módulo projetos. Bom, quem participa de um projeto geralmente também participa de algum grupo de pesquisa, mas eu não tenho um campo específico para incluir grupo de pesquisa dentro do Lattes. Onde eu posso incluir? No módulo projetos. Essa também é uma sugestão que o professor Fiorin dá nos vídeos dele, em um dos 9 vídeos. Tá? Então, quem participa de algum grupo de pesquisa pode incluir aqui dentro do módulo projetos. Pois não. Aqui? Uhum. Tá. Ah, sim, você era bolsista do projeto, tá. Então você participou de 4 iniciações científicas e você como membro, né? Como aluna. Ah, tá. Você fala, por exemplo, a descrição que está no currículo do seu orientador, por exemplo, se você poderia incluir aqui no seu. A descrição do projeto? Pode. É até bom que fique igual que está no orientador, porque pelo menos você tenta padronizar as informações. Fica padronizado, mas você pode copiar e colar a informação do currículo do projeto, né? Do currículo do seu orientador para o seu sem problema, porque você também estava vinculado ao projeto, né, na época. Uhum. Ah, eu acho que é líder, coordenador. É coordenador, não é líder, coordenador. Uhum. Ah, tá. Você fala quando você incluía o projeto no seu currículo, você dependia de uma autorização dele para aparecer no seu. É? Não, não é. Sim, não precisa. Porque assim, você quando preenche. Aham. Tem. Eu desconhecia, realmente eu desconhecia. É. Que eu tenho. Ele tem que certificar o projeto. Quando ele é o coordenador, se as outras pessoas incluem, também vai uma mensagem para ele certificar. Ah, então, uma informação nova. Como eu falei no começo com a Ligiana, a gente sempre aprende dando as palestras, porque sempre chega informação nova. Eu realmente não sabia disso, mas então, pelo que o colega está falando, é isso mesmo. Você, quando inclui um projeto no seu currículo, e vai uma mensagem, né, para o orientador para ele aceitar a inclusão que você fez. Oi, pois não. Uhum. Automaticamente, mas você participava de um grupo de pesquisa e você incluiu no seu currículo. Com- Ah, sim, que você estava cadastrado em um grupo. Ah, sim, é. Na época, acho que quando eu fui bolsista de iniciação científica, eu acho que eu recebi um e-mail parecido.
também, esse e-mail vai quando, se eu não me engano, quando o coordenador ou líder do grupo, ele cria o grupo dentro do diretório de grupos do CNPq. Daí todas as pessoas que ele incluiu, vai um e-mail avisando, ó, você foi incluído no grupo X de pesquisa, no seu currículo. Na verdade, essa informação está vinculada só ao diretório de grupos de pesquisa. Para essa informação dos grupos de pesquisa aparecer no seu currículo, você tem que acessar ele e você vai incluir essa informação, que você é membro do grupo. Ele não vai direto para o seu currículo Lattes, porque tudo que está no currículo Lattes é você quem preenche, não vai nada automático. Mesmo se for do diretório de grupo de pesquisa, das outras ferramentas da plataforma Lattes, você vai ter que dar uma conferida e ver o que tem nessas outras bases e incluir dentro do seu currículo. Vai o e-mail avisando assim, ó, você foi cadastrado, mas não vai automaticamente para o seu currículo. Tá. Para incluir o grupo de pesquisa, como você faria para incluir? Olha, deixa eu ver se eu passei aqui. Eu acho que estava aqui em atuação. Ah, estava aqui. Grupo de pesquisa se cadastra aqui dentro de projetos mesmo. Pode incluir aí. O que estava no slide anterior era grupo de estudo, mas de pesquisa vocês podem cadastrar aqui dentro de projetos mesmo. Mas aí tem que entrar, acessar o seu currículo, vir no modo projetos, tal, fazer todo esse caminho e fazer a inclusão dessa informação do grupo, com o nome do grupo, do coordenador, todas as informações relativas ao grupo. Mais perguntas, gente? Tá tranquilo até agora? Pois não. Pode? Claro. Certo. E atuação profissional, entra lá. Mesmo como autônoma, você coloca lá. Tá, estágio. O estágio ele vai entrar, eu fiz isso inclusive no meu, como dentro da atuação profissional, mas dentro da instituição eu coloquei como atividade, só que daí você tem que discriminar que é estágio e tal, né? Para ficar caracterizado realmente estágio. Certo. Ah, sim, sim, tá. Eu acho que assim, o ideal seria você incluir, talvez, mesmo que fique repetido, mas você colocar o seu vínculo como bolsista da FAPESP, e daí dentro da USP, talvez na FAPESP você poderia incluir lá o projeto, as informações assim, mais relativas ao projeto. E dentro da USP você poderia discriminar esse projeto, ou pelo número, ou pelo nome dele, e as atividades que você desenvolveu dentro da USP. Faz, com a FAPESP e um com a USP. Eu acho que ficaria melhor. Vai ficar um pouco repetido? Vai. Mas é uma limitação do Lattes. Tem algumas limitações, mas dentro do que ele oferece, eu acredito, pelo que você está falando, que talvez fique melhor. Ou que você sim, cria um com a FAPESP para indicar a bolsa, o projeto, e outro com a USP para indicar as atividades que você desenvolveu dentro da USP. Mesmo que fique um pouco repetido, mas para ficar caracterizado. Uhum. Tá. Um auxílio projeto que é para um auxílio para projeto. Tá. O auxílio dentro de projetos. Deixa eu ver uma coisa que talvez dentro de projetos a gente tenha alguma. Eu vou abrir rapidinho aqui. Será que eu consigo? Eu tento ver no final mesmo, mas acho que caiu. Mas eu acho que você poderia usar
Dá uma olhadinha dentro dos projetos, vê que opção que tem lá. Senão, você poderia incluir dentro das outras informações. Se você tiver alguma dúvida, me escreve no final. O meu e-mail vai estar aqui também. Se não conseguir, tá? Oi, pois não. Ah, comissão. Comissão, grupo de trabalho. Eu vou responder isso mais pra frente. Eu trouxe uma pergunta sobre isso. Como que faz para incluir? Porque realmente não tem um campo específico, né? Mas eu vou dar uma sugestão mais pra frente. Bom, gente, em relação a produções, tem 3 opções hoje dentro do Lattes: produção bibliográfica, produção técnica e outra produção artística e cultural, para contemplar aí todas as áreas possíveis e imagináveis do conhecimento, tá? Que também não é suficiente. É interessante até pensar que alguns tipos de produção hoje não, assim, é difícil colocar no Lattes, tanto pelo suporte, por ser eletrônico ou não. Então, não foi criado assim a rigor pensando em todo tipo de documento existente, né? Mas, enfim, é o que tem hoje disponível no Lattes. Produção bibliográfica, eu vou dar vários tópicos aqui, várias dicas, tá? Em relação a isso. Apresentação de trabalho e palestra são apresentações que são desvinculadas de um evento, não são relacionadas a um evento específico. Por exemplo, palestras isoladas, aulas magnas, quando o professor é convidado, por exemplo, para vir aqui até a Exalc e dar uma aula magna, a abertura de um curso, por exemplo. É esse tipo de apresentação que vocês vão incluir aqui dentro de apresentação de trabalho e palestra. Tem um campo, outra produção bibliográfica. Nossa, mas outra produção bibliográfica. É um artiguinho que eu escrevi no jornal lá, grupo escolar, sei lá. Mas aqui a gente pode incluir outras informações nesse campo, inclusive artigos que foram publicados em periódicos sem ISSN. A gente tem um universo hoje imenso de periódicos, então, de repente, é um artigo importante, é interessante, é da minha área, mas, nossa, será que eu incluo no Lattes ou não? Porque saiu numa revista assim que praticamente desqualificada, não tem nem ISSN, que dirá Qualis, fator de impacto, todas aquelas métricas para revistas. Mas isso pode incluir, sim, aqui dentro de outra produção bibliográfica, esses casos, desses artigos de revistas sem ISSN. Artigos aceitos para publicação, a gente tem como incluir essa informação no Lattes. Você submeteu um artigo para uma revista, ele foi aceito, mas ele ainda não foi publicado, mas você quer apresentar essa informação no seu currículo. Pode deixar nesse campo artigos aceitos. Mas, gente, não esqueçam de excluir isso quando o artigo for publicado. Porque o artigo às vezes é publicado, a pessoa deixa lá, esquece e tal. Não lembre sempre disso. Isso quem fala é o professor Fiorin também. Nunca é demais frisar isso. Oi, pois não. Esse campo dos artigos aceitos para publicação não aparece, porque tem assim, tem uma opção, tá? Não, mas assim, ele vai aparecer se você tiver uma informação preenchida nele. Se você não tiver nada, você tem. Não aparece? Então é algum... Não aparece? Aí é um problema da plataforma. É um problema da plataforma. Tem para colocar, né? Mas para exibir ele não apresenta artigo aceito. Deve estar com algum problema, provavelmente. Tem um e-mail, eu não trouxe ele aqui, mas eu posso te passar depois do suporte do CNPq, para eles te informarem o que está acontecendo. Eu não estava sabendo disso, pode ser que seja uma coisa aí momentânea, mas é bom dar uma verificada junto ao CNPq. Aqui eu acabei repetindo a apresentação de trabalho e palestra. Depois eu vou corrigir isso aqui, apagar. Mas tem um outro tópico aqui, que é produção técnica, já dentro da produção técnica, assessoria e consultoria. O que são essas atividades? É aquilo que a gente faz para um órgão ou para uma empresa, cujo resultado é um relatório. Você prestou alguma consultoria, deu alguma assessoria, e no fim você tem que redigir um documento, um relatório, para essa instituição e apresentar. Então vocês vão incluir essa informação desse relatório aqui dentro da assessoria e consultoria. E aqui também na produção técnica, a gente tem extensão tecnológica, que é um campo assim, parece um nome um pouco vago,
Mas a gente inclui aqui informações sobre trabalhos prestados para universidades, empresas e governos que geraram produtos, processos ou serviços. Então vejam que ele tem uma outra natureza diferente da assessoria e da consultoria. É que a gente foi realmente até uma instituição, desenvolveu alguma coisa, criou alguma coisa lá dentro, né? Então essa é a diferença entre esses dois. Produtos. A gente tem aqui um campo utilizado para informações sobre protótipos, projetos, pilotos, concepção desses projetos. E também dentro da produção técnica tem trabalhos técnicos, são informações sobre consultorias e pareceres. Por exemplo, a gente pode imaginar que algum professor deu algum parecer, de repente, técnico para CETESB, por exemplo, então ele vai incluir aqui dentro de trabalho técnico esse parecer que ele deu para alguma empresa. E dentro da produção técnica a gente tem também relatório de pesquisa, que é um campo destinado para relatórios parciais ou finais de projetos de pesquisa. São aqueles relatórios que a gente manda para a CNPq, para a FAPESP, a gente inclui eles aí dentro. Pois não. Sim. Ah, sim. É só você falar uma aula só na disciplina do professor. Tá. Você pode incluir uma aula que você dá como bolsista CAPES dentro do seu currículo Lattes, na formação complementar. Que é o caso de aula isolada, que você... Lá como você participou, mas como você ministrou, eu acho que lá... na verdade não é uma formação, você deu a aula. Talvez ela ficaria melhor dentro da atuação profissional. Ficaria melhor lá. Porque a formação complementar é para curso que você participou, né? Não que você ministrou. Mas ficaria melhor dentro da atuação. Tem uma informação que eu trouxe aqui sobre ISBN. O ISBN é o número de registro dos livros, né? Tem algumas obras que elas são publicadas com ISBNs diferentes, porém com o mesmo título. Como a gente faz? A gente registra, sim, 2 vezes o mesmo título. Por que acontece isso? Podem ter livros que tenham uma edição que seja em capa dura, tem a outra edição que seja em espiral. E isso é uma norma do ISBN, eles são um pouco chatos em relação a isso, mas a gente pode ter mais de um ISBN para o mesmo título. E no caso de obras com ISBNs iguais, é a mesma obra, idêntica, mas, por exemplo, uma em papel e uma em digital. Daí, geralmente, nesses casos, os ISBNs são iguais. Daí a gente vai utilizar o campo outras informações para incluir o ISBN quando ele for igual. Essa também é uma informação que o professor Fiorin traz na palestra dele. Resumo. A gente tem o resumo tradicional que todo mundo conhece, que é o resumo publicado nos anais de evento. E hoje, mais recentemente, a gente tem uma outra categoria que é o resumo expandido. Geralmente esse resumo expandido ele possui mais de 2 páginas. Eu trouxe essa informação só para assim, a gente faz essa distinção entre resumo e resumo expandido, que às vezes é uma dúvida que acaba gerando entre os usuários do currículo Lattes. A gente tem também alguns outros tipos de produção, trabalho técnico, que eu trouxe alguns exemplos na verdade, tá? Trabalho técnico, por exemplo, pode ser um laudo pericial de plágio, que é um tema que a gente está sendo super falado hoje, plágio. No caso de editoração, quando alguém compilou informações para uma coletânea ou para uma enciclopédia. O relatório de pesquisa é aquele que é enviado para uma agência de fomento. Tá? Então são alguns outros tipos aí de produções que a gente tem. Pois não. O TCC você vai colocar dentro, eu coloquei no meu, como na formação, que você tem a opção da graduação, daí você coloca o título do seu trabalho, coloca o nome do orientador, ele aparece lá, dentro da formação. Isso, que é um dos primeiros módulos. Oi, pois não. Onde você vai colocar? Monografia que você fez do ensino médio. Você poderia, eu acho que não tem essa opção assim, para trabalho dentro do ensino médio, mas se eu não me engano,
Dentro da formação, você tem o campo Outras Informações. Então, quando você inclui a informação do ensino médio, você vai lá no campo Outras Informações e pode incluir também essa informação na monografia, que ela vai aparecer no seu currículo. Fica disponível lá. Oi. Sim, eu acho que ficaria melhor. Porque eu acho que não tem dentro assim, da formação, quando é nível até ensino médio, fundamental, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que não tem um campo assim, para trabalho, porque não se exige nenhum trabalho. Mas no caso do técnico é diferente, né? Então, você também poderia incluir dentro da formação e lá no campo Outras Informações incluir o título do trabalho. O melhor trabalho, daí você coloca lá como prêmio. Pode colocar como prêmio, tranquilo. Oi. Oi, desculpa, como colaborador? Você foi colaborador de um trabalho? Você pode colocar como produção. Pode colocar como produção. Só que, mas esse tipo de trabalho que você fala foi um capítulo de livro, um artigo? Você sabe detalhar mais, assim, como? Plano de ação. Esse é um caso bastante específico. Mas eu acho que pode incluir sim. Só precisaria ver exatamente assim, mais ou menos, como que é esse documento, assim, o formato dele, para saber onde encaixar no melhor lugar. Incluir ele no melhor lugar do Lattes, mas você pode colocar também. Dentro de patentes e registros, a gente tem aqui alguns campos disponíveis. Né? A gente consegue incluir patentes, programa de computador registrado, cultivar protegida, cultivar registrada, que eu imagino que seja o foco aqui, desenho industrial registrado, marca registrada e topografia de circuito integrado registrado. A gente tem essas opções dentro desse módulo. Tá? E algumas informações são comuns para esses documentos dentro de patentes e registros. Tá? O número de registro, por exemplo, ele é comum para todo esse grupo aqui. Então, a patente, programa de computador, desenho, a marca, topografia, eles têm um número de registro. Então, vocês têm que incluir, vai ser uma informação solicitada no momento de preencher essa informação no Lattes, tá? O número de registro. Já o número de processo, ele está dentro de cultivar protegida e cultivar registrada, que é uma informação comum para ambas. Aqui em inovação, a gente tem algumas... Esse primeiro bloco aqui, de patente até a topografia, é idêntico a patentes e registros. Aqui já começa a ter aquele problema de duplicação, que começa a bater o desespero, onde é que eu ponho, ou eu não ponho, ou eu ponho nos dois. E você pergunta para o orientador, não sabe, pergunta para a biblioteca, não sabe, e é complicado, é bem complicado. E aqui a gente tem outras informações dentro da inovação, que é programa de computador sem registro, produtos, processos ou técnicas, e projetos. Todos os projetos aqui também aparecem dentro, são os mesmos do módulo projetos. Então aqui você fala, meu Deus, mais uma coisa, achei que era só patentes e está em projeto aqui também para me ajudar. Pois é, mas nós vamos tentar esclarecer um pouco isso. Só uma curiosidade, o programa de computador, ele é protegido, tem a lei de software, tá? Mas a proteção do programa de computador é pela lei de direito autoral. Alguém tem ideia ou arrisca um palpite por quê que o programa de computador é protegido pela lei de direito autoral? Quem falou? Você falou? Quase lá. Na verdade, porque o programa de computador, o que é protegido é o código-fonte. E o código-fonte é um texto, que é um produto intelectual. Mas é mais uma curiosidade que eu gosto de falar sobre o programa de computador, porque também tem aqui o registrado e o sem registro. Então, só para a gente também fazer essa distinção. Então, aqui dentro da inovação, tem os mesmos campos do módulo projeto, tem os mesmos campos do módulo patentes e registros. Mas o que a gente vai incluir aqui? Aqueles que geraram novos produtos ou processos. Porque a inovação pressupõe isso, alguma criação nova, algum desenvolvimento de algo novo. Então, projetos que tenham a ver com inovação, vai aqui. Patentes que geraram alguma inovação, algum produto novo, também vai ser incluído aqui dentro da inovação.
E além desses campos que já tem nos outros dois módulos, a gente tem o programa de computador sem registro, produtos e processos ou técnicas. Oi, pois não. Tá, mas a princípio é um projeto que você criou para inovação. Tá, e no final ele não gerou uma inovação? Olha, nesse caso, eu acho que você pode deixar ele sim em inovação. E colocar talvez uma observação, outras informações que não teve assim nenhuma, não teve uma criação nova. O intuito do projeto era inovação. Então assim, a princípio ele foi pensado para gerar uma inovação. Então você pode incluir aí. Bom, aqui em Educação e Popularização de Ciência e Tecnologia, que é um daqueles módulos que eu comentei no início, que não tem não tem uma orientação dentro da Wiki do CNPq, não existe ainda uma orientação oficial sobre esse módulo, que também causa muito desespero, porque a gente vê aqui que tem artigos completos publicados, artigos aceitos, livros e capítulos, tem programa de computador sem registro, tem organização de evento, tem redes sociais, tem outras produções. Isso daqui parece o caos. E isso é o caos, porque isso gera muita dúvida, muitas perguntas que eu recebo em relação a isso. E apesar de não ter ainda uma orientação oficial sobre esse campo, o que eu sugiro aqui? Porque a gente tem informação das produções, a gente tem informação de evento, então é um complicador, na verdade, mas nem tanto, porque o que eu oriento é que as pessoas incluam aqui todas as informações que são relacionadas à divulgação científica. Porque a educação e popularização de ciência e tecnologia pressupõe a divulgação científica. Então, eu acho assim, que é uma forma mais razoável da gente pensar em como incluir as informações dentro desse módulo aqui. Dentro do que assim, a gente pode imaginar que os criadores do Lattes pensaram quando implementaram esse módulo aqui. Então, exemplo, por exemplo, o que pode ser um artigo de divulgação científica? Algum texto que vocês publicaram, vocês escreveram e foi publicado, por exemplo, numa Super Interessante ou numa Química Nova na Escola. A divulgação científica ela é para um público mais amplo, não é para um público estritamente acadêmico. Então, tudo aquilo que for levado ao conhecimento do público mais geral, de forma mais genérica, vocês podem incluir aqui dentro da educação e popularização de CIT, tá? Sem problema. Agora, dentro de eventos, a gente tem aqui participação e organização de eventos. Eu acabei descobrindo até essa ferramenta aqui recentemente, que a gente tem como incluir, a partir do campo apresentação de trabalho e palestra lá da produção bibliográfica, um evento. Caso a gente tenha algum trabalho que foi publicado em algum evento, a gente tem como puxar automaticamente de lá. E eu achei isso muito legal, de ver isso no Lattes, porque não tem tanta integração assim dentro da ferramenta, de puxar um módulo para o outro, a gente tem que redigitar muitas vezes as informações, mas essa é uma forma aí mais fácil para a gente cadastrar um evento. Esse aqui é o passo a passo do como fazer. Então aqui dentro de eventos, a gente vai clicar aqui, nesse campo nome de eventos, do lado, nessa lupa que tem aqui do lado. Quando eu clico nessa lupa, ele vai listar para mim os eventos que eu tive alguma publicação, porque ele vai puxar lá do que eu tenho alguma produção, e eu vou poder clicar no nome do evento e já vai carregar automaticamente. Não preciso digitar o nome do evento de novo, da forma que está lá. Isso é uma forma automática que o Lattes faz, de cadastro dos eventos. Seminário e simpósio, que também está dentro dos eventos, são eventos em que são discutidos um tema, e não tem apresentação de trabalho, geralmente não tem. Alguns são caracterizados, tem publicação, tem apresentação, mas no geral eles não têm. Dentro da organização de eventos, às vezes a gente organiza um evento com várias pessoas, mas a gente não consegue incluir todo mundo lá. Eu não sei informar para vocês qual é o limite para a inclusão de autores ou de organizadores de eventos dentro do currículo Lattes. Deve ter um limite, um número mágico, que eu ainda não sei qual é esse número, eu preciso descobrir.
Mas, se vocês não conseguirem incluir todos os organizadores, incluam só você. Nossa, parece um pouco de egoísmo, mas o currículo é seu, então tem que estar lá, lógico, no documento tem que estar discriminado todos os organizadores, mas por uma limitação lá do currículo lá, pode ser que vocês não consigam incluir todos os organizadores. Então, incluam o nome de vocês apenas. Aqui em orientações, tem orientações e supervisões concluídas e em andamento. A gente vai preencher esses dois tipos de orientações. E tem alguns campos que são tipo de trabalho, título, o país, o idioma, autor, opção para bolsa de estudos, dentre outros. E aqui dentro de bancas, tem a opção de participação em bancas de trabalho de conclusão, né, graduação, mestrado ou doutorado, e participação em bancas e comissões julgadoras. Então tem essas duas opções dentro de bancas. E algumas das informações que a gente consegue incluir aí é a natureza do trabalho, o título, o ano, o país, o idioma, a homepage do trabalho, se for o caso, e a instituição. E aqui dentro de citações, que também é um módulo que bastante gente tem dúvida, que também gera muita discussão, muita polêmica às vezes, das citações. E hoje, o que o Lattes oferece quatro opções de base para a gente incluir, né? O Easy, que é a Web of Science, o Cielo, o Scopus e outra base bibliográfica. Pode ser alguma base específica, por exemplo, aqui da agricultura, que vocês podem incluir aí também. As citações no Easy a gente consegue recuperar pelo Researcher ID do pesquisador. Todo mundo aqui já ouviu falar do Researcher ID? Ou conhece? Ontem, ótimo. É bom que quem veio na semana toda já está a par de todas essas coisas, todas essas informações, né? Isso daqui, gente, é super importante, porque o Researcher ID, ele é um identificador único de autores, ele foi criado pela empresa Thomson Reuters, que é a empresa proprietária da Web of Science, e, portanto, proprietária do Researcher ID também. A ideia dele é padronizar o nome do autor. Como? Por um código numérico. Porque quando a gente faz pesquisa por autor, a gente sabe que às vezes tem um nome abreviado, tem outro nome que está faltando, tem um nome que foi digitado errado por causa de uma letra, você não acha o nome. Eu lembro até um caso, quando eu era estagiário lá na USP, que a gente fazia o levantamento da produção pelo Lattes, e eu não achava o currículo da professora, eu não achava, perguntava, pedi ajuda para minha chefe na época, e o nome dela no Lattes estava com o nome de solteiro, eu acho. Eu nunca ia achar o nome dela da forma que eu estava procurando. Então tem todos esses complicadores. Então o Researcher ID, ele vem para tentar minimizar esse problema da pesquisa por autor. E é a única base que dentro do Lattes consegue fazer essa recuperação automática das citações. As outras três bases, o Cielo, o Scopus e outra base bibliográfica, qualquer que seja ela, a gente tem que entrar na base, ver os trabalhos que a gente tem lá, ver a quantidade de citações que os trabalhos receberam, voltar para o Lattes e incluir esse número de citações. O processo é manual, infelizmente. Então, ainda só para a Web of Science a gente consegue fazer essa recuperação automática das citações. E no curso eu explico como fazer assim, detalhadamente esse caminho, né, para cada base da inclusão das citações. Bom, a ideia da atividade 3 é o preenchimento. Todo mundo aqui já tem o Lattes, que comentou nisso que tem, mas eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui, vai querer mudar, vai querer atualizar, falar, meu Deus, eu tenho que mudar tudo de lugar porque o Eduardo falou várias coisas lá e parece que o meu está tudo errado, mas depois, lógico que isso é um trabalho constante, a gente sabe, mas então a gente sempre tem que estar com um olhar atento no currículo, né? Para tentar, pelo menos, colocar as coisas nos lugares mais adequados. Perguntas? Alguma pergunta a mais? Pois não. Tem. Ah, então, é o que eu tinha comentado no começo,
Sim, o Lattes, enquanto currículo acadêmico, você tem que incluir as informações que sejam academicamente relevantes. Você pode ter ganhado torneio de xadrez, torneio de natação, de algum outro esporte que você pratica, tal. Mas academicamente não é uma informação relevante para você incluir no seu currículo Lattes. Então você deixa isso para uma outra oportunidade, para um outro momento. Na organização de eventos, você fala que tem uma ordem dos autores. Sim. Ah, dos organizadores, perdão. Sim, na verdade você vai ter que incluir o nome de todo mundo que está no documento, né, da organização do evento. A rigor você tem que incluir todo mundo, a não ser que seja o caso que eu comentei, assim, não cabe todo mundo que organizou, coloca o seu nome. Pelo menos porque assim, no seu currículo tem que aparecer o seu nome na organização do evento, né, então... Mas o ideal é que você preencha todas as informações do seu currículo Lattes conforme consta a ordem dos autores ou dos organizadores no documento. O ideal é que você preencha. Oi. Sim. Ah, tá. Você fez a graduação sanduíche no exterior, período. E você quer incluir também as disciplinas que você cursou lá. Tá. Olha, pelas recomendações, assim, o ideal seria você incluir só a graduação sanduíche. Só a graduação sanduíche. Porque no caso da formação complementar, é que você fez a graduação lá, um período. Você não foi lá cursar só uma disciplina. Tem um conjunto de disciplinas que você cursou no período. O que você poderia fazer, talvez, se você realmente fizer questão que apareça, essa informação, é incluir lá em outras informações, dentro da graduação, né? Que tem um campo também. Mas o ideal é você incluir só o período sanduíche. Uhum. Oi. Tá. Certo. Ah, tá. Tá. Entendi. Você estava no trabalho, mas você não foi apresentar o trabalho. E você tem o certificado dele. Tá, eu vou falar disso. As perguntas, porque eu trouxe várias perguntas e essa é uma delas. Eu vou responder já já a sua pergunta. Oi. Tá. Uhum. Você fala, você tem o evento, você está participando do evento todo ou de cada palestra isolada dentro desse evento da sociologia? Ah, tá. E para cada uma dessas palestras tem um certificado diferente? Tá, então você vai incluir cada palestra separada como evento. Pode. Sim, sim, claro. Tudo aquilo que for acrescentar ao seu currículo, assim, de informação acadêmica, que for enriquecer o seu currículo, você pode incluir com certeza. Com certeza. Oi. O estágio eu vou falar daqui a pouquinho também, sobre o estágio. Me lembra, se eu não responder a sua pergunta na hora que for falar, me lembra de responder na hora. A iniciação científica, que como eu comecei no começo, por incrível que pareça, o Lattes, embora seja um currículo acadêmico, tem a possibilidade de incluir até pós-doutorado, graduação sanduíche, mas não tem iniciação científica, que é os primeiros passos que o pesquisador dá para a carreira dele. Então, a sugestão que eu dou é colocar a iniciação científica na atuação dentro da atuação profissional. E a gente tem a opção lá, bolsistas e não bolsistas, né? Então, dentro dessa atuação profissional, a gente seleciona o tipo de vínculo. Quem foi bolsista, tem a opção lá, bolsista. Ah, mas eu fiz iniciação voluntária. Então, você coloca o vínculo como outros. E no caso da iniciação científica, como alguém tinha comentado antes, a gente não tem a opção
aliás, não tem vínculo empregatício à bolsa, mas a gente pode incluir essa informação como bolsista de iniciação científica. Tem como preencher essa informação, digitar bolsista de iniciação científica dentro desse módulo. E vocês podem também incluir a carga horária, a data que foi realizada, a iniciação científica. E no outras informações, é importante que vocês incluam também os dados do projeto, tá? O número do processo, a agência de fomento, o orientador, tá? Para ficar bem caracterizado a pesquisa de vocês. Pois não. Tá. Que tipo de documento que você tem? Você fez um projeto, tal, na época. Tem um certificado? Vocês lembram como consta no certificado? Ou será pesquisa ou bolsa de iniciação científica? Não tinha nada assim... Tá. Olha, eu acho que você poderia mudar para iniciação. Ficaria, já que tem a opção hoje, né? Ficaria acho que mais adequado. No documento, a declaração está como estágio. Então, não. Tá. Nesse caso, é melhor você seguir o que está no documento, deixar como estágio, então, para ficar mais adequado. Oi. Sim, a pergunta, tá. Ela tinha perguntado a respeito de estágio, que no caso dela, na verdade, foi uma iniciação científica que na época não tinha a opção para bolsa, para iniciação científica. Só que no documento consta como estágio. Então, a sugestão é que deixe registrado no Lattes como estágio. Tá? Apesar de ter assim, o caráter de iniciação científica, mas o ideal é que siga a informação que está no documento, na hora de cadastrar a informação dentro do Lattes. Oi? Isso. Como projeto de iniciação? Pode, se o seu projeto for vinculado a um projeto maior pelo orientador, você pode incluir também. Pode incluir lá. Aqui eu só trouxe a tela, gente, de onde incluir a iniciação científica, tá? Que é aqui na atuação. E aqui a gente tem a opção bolsista. E tem o outro que está aqui embaixo também. Em relação a estágio, que você tinha perguntado antes. Estágio, como que eu faço para incluir, né? Porque algumas pessoas perguntaram, essas perguntas a gente trouxe do curso online, tá? Eu trouxe algumas aqui para vocês, como exemplo. Eu coloco estágio como atuação profissional ou como formação complementar? Então, foi uma pergunta que chegou para mim. Na verdade, a gente pode incluir sim o estágio como atuação profissional. E no campo outras informações, a gente inclui as atividades que a gente realizou durante o estágio. Essa pergunta surgiu, na verdade, porque tinha um aluno do curso online que ele era da medicina veterinária. E ele falou, olha, para a gente da medicina veterinária, o estágio ele é tido entendido como uma formação complementar, não como uma atuação profissional. Porque está sempre sendo feita pesquisa, é uma área que é muito dinâmica, então eles precisam ter essa atualização constante. Então, para eles é caracterizado como como formação complementar e não em atuação. Mas o resumo de tudo isso, qual é? Padronizem. Padronizem segundo algum critério, segundo a área de pesquisa de vocês. Tá? O importante é adotar uma forma que seja única no currículo de vocês. Que não cause confusão nem para vocês e nem para quem está lendo, assim, na hora de interpretar a informação que vocês registraram. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu? Não tá joia. Você tinha perguntado mesmo, era sobre isso. Do congresso, da publicação. Sim, foi isso que você perguntou, né? Que você teve um trabalho publicado no congresso, mas não participou. Tá, eu vou chegar mais para frente. Comissões e grupos de trabalhos, que você tinha me perguntado antes. Como a gente faz para incluir? Não tem no Lattes uma opção clara
para grupo de trabalho, mas tem aqui conselhos, comissões e consultoria. A gente pode também incluir grupos de trabalho aí. Onde está isso? Está dentro do módulo atuação, aqui em atuação profissional. Daí nessa tela a gente vai em atividades, a gente inclui um novo item. E a última opção é conselhos, comissões e consultorias. Então a gente tem como incluir também aí as comissões e os grupos de trabalho. Eventos, que também gera um pouco dor de cabeça, porque a gente tem o módulo eventos para cadastrar todos os eventos, mas os eventos também aparecem dentro da educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, qual é a prática mais comum que a gente viu? Cadastrar os eventos dentro do módulo eventos. E a gente tem uma pergunta lá, dentro desse módulo, que fala, é uma produção para educação e popularização de ciência e tecnologia? Sim ou não? Se for, já vai direto no módulo educação. Cadastra o evento lá. Eu acho até estranho ter essa pergunta dentro dos eventos, mas tem essa opção. Mas se for um evento que tenha o intuito de divulgação científica, como a gente falou antes, inclua direto lá em educação e popularização. Tutoriais. Teve uma aluna que também me perguntou que ela foi tutora de um curso junto com a instrutora do curso na universidade que ela trabalha, e ela desenvolveu tutoriais durante esse curso. E ela me perguntou onde eu incluo esses tutoriais, que eu não achei isso dentro do Lattes. O lugar mais adequado que eu fiz pesquisando para responder a pergunta dela foi dentro, se o tutorial for para fins didáticos, incluir produções, produção técnica, desenvolvimento de material didático ou instrucional. Então, o tutorial é um material didático, ensina a pessoa a fazer alguma coisa. Agora, se for para fins de divulgação científica, a gente vai incluir em educação e popularização de CIT. Porque a gente também tem desenvolvimento de material lá dentro desse módulo. Tá? Então, a gente vai incluir lá se for divulgação científica. Pois não. Tá. Tá. Deixa eu entender. O congresso, você teve a apresentação do banner, você manda o resumo. Tá. Tá. Então tem o resumo, tem o banner, tem a apresentação. São 3 fases dentro do mesmo congresso. Tá. Você tem certificado do que desse congresso? Só do resumo? Você não tem nem da participação, da apresentação? Porque daí você tem que fazer o seguinte, sempre se guiar pelo documento, tá? Então você vai pegar o certificado que você tem desse congresso e ver, não sei se eles fazem, porque alguns congressos fazem um certificado só, às vezes de participação, outros discriminam, né? Tem a apresentação, tem a participação. Então você tem que ver como que está no certificado do congresso, como está discriminado lá, se foi só resumo ou se foi só o congresso, e incluir aí conforme está no documento. Dá uma observar, porque é sempre o documento que vai guiar a gente na hora de preencher o Lattes, sempre a informação que está lá. Porque afinal o que a gente usa para preencher o Lattes são os documentos que a gente tem em mãos. Aqui também, acho que é a sua pergunta, né? Você foi num evento, você teve um artigo publicado, um pôster exposto, mas você não pôde comparecer. Nossa, e agora, hein? Problema. É um trabalho super importante, não posso incluir no meu Lattes? Pode, mas você tem que ter o documento comprobatório da apresentação, mesmo que tenha sido apresentado por outra pessoa. Essa situação já aconteceu comigo, eu fui até um congresso que eu tinha um trabalho para apresentar, 2 amigos meus também, eles não puderam ir. E como era projeto de iniciação científica, estava dentro do mesmo tema da orientadora na época, eu tinha condições, até um certo ponto, sim, de apresentar o trabalho deles também. Também tinha conhecimento do que eles estavam estudando. Então eu tive como apresentar,
recebi o certificado, o meu, o deles, entreguei para eles, e eles podem incluir no currículo deles sem problema. Porém, alguns congressos hoje estão restringindo essa prática. Eles estão exigindo, pelo menos, a presença de um dos autores do trabalho para apresentação. Esse caso aconteceu comigo tem uns 6 anos, mais ou menos. Mas os congressos eles estão fechando um pouco o cerco em relação a isso. Eles estão exigindo, pelo menos, a participação de um dos autores. Isso é uma coisa geral mesmo, em todas as áreas. E também é importante sempre ter o documento, sempre bato na tecla do documento, porque a gente tem que ter o currículo documentado. Tudo o que a gente tem no Lattes, a gente tem que ter comprovante. A gente precisa, de fato, mostrar que a gente participou. Em último caso, guardem o folder, guardem a programação do evento. Isso assim é do desespero mesmo. Quando você não tem mais nada, ou você perdeu, ou você não consegue mais obter uma cópia do seu certificado com ninguém, pode ser um evento que você participou há muito tempo. Essa é uma sugestão de folder ou programação que o professor Fiorin dá em um dos vídeos dele, tá? E é uma prática assim que realmente assim, não é um documento assim, legal, oficial, mas é uma última tentativa de um comprovante que você tem que você participou de um congresso. Pois não. A participação no evento? Mas qual que é a sua pergunta em relação ao evento, em relação ao trabalho que você publicou no evento? Eu não entendi muito bem. Ah, tá. Aonde você cadastra a participação no evento? Uhum. Ah, sim. Você tem Mas isso em relação ao evento, você está perguntando, ao trabalho. O seu nome está lá no trabalho também? Tá, então você pode incluir esse trabalho no seu currículo Lattes. Não, se for a publicação, você vai incluir dentro da produção. Se for a participação no evento, você vai incluir lá dentro dos eventos. São dois momentos diferentes, né, dentro da mesma situação. Mas você tem o certificado da participação? Ah, da participação não. Tá, então você não inclui, porque você não tem um comprovante. Mas a publicação você pode incluir. Porque além de ter a publicação, você também, geralmente os eventos entregam um certificado de publicação, né? Você publicou, apresentou uma produção no evento, um artigo no evento. Mas a cópia do evento também a cópia do documento, né, do artigo, no caso, ele já conta também como comprovante. Mas se você tiver o certificado, melhor ainda, porque fica os dois juntos, né, os dois documentos comprobatórios. Em relação à carga horária, para a gente definir um curso de curta duração ou outros, né, como que a gente chega nesse cálculo? Na verdade, a gente tem dentro do Lattes uma indicação de cursos lá, curso de curta duração, MBA ou extensão universitária. Se tiver uma dessas categorias dentro do documento comprobatório, vocês podem usar ela como referência. Essa média de carga horária que eu apresento é uma média que eu fiz pesquisando na internet. Não é uma regra, não é uma norma, é uma média realmente de como os cursos são oferecidos em relação à carga horária. Então, curta duração, geralmente de 8 a 40 horas. Média duração de 40 a 70 e longa duração de 70 a 120 horas. Que daí para mais na MBA, especialização. Mas é uma média assim que eu cheguei a partir de uma pesquisa que eu fiz de alguns cursos pela internet. Posso incluir o resumo apresentado e a publicação nos anais? Pode. Se for uma publicação resumo, às vezes tem evento que publicar um livro de resumos, um livro com os trabalhos completos, tem várias possibilidades de publicação. Pode incluir os dois, sim, porque são publicações diferentes. Mas você tem que ter uma cópia dos dois. Guardem a cópia dos documentos, sempre. Onde que a gente inclui co-orientação de trabalhos acadêmicos? Até um tempo atrás não tinha essa opção dentro do Lattes, mas agora tem. Quando a gente está dentro do módulo orientação, vai aparecer aqui a possibilidade de co-orientação
Mas aqui acho que não dá para ver. Ah, não, aparece sim, que vocês não vão conseguir enxergar. Mas tem aqui que a coorientação só vai valer para mestrado ou doutorado. Então, se você coorientou um TCC, você não tem como incluir explicitamente dentro do Lattes. Mas aqui também a gente tem o campo outras informações, tá? Que a gente pode incluir se for um trabalho de TCC ou de outra natureza, que não seja mestrado ou doutorado, e você coorientou, inclui essa informação de coorientação dentro das outras informações. Pois não. Não, no caso do campo orientações, você vai preencher se você orientou algum trabalho. Se você foi orientadora de alguém de algum trabalho. Mas se for o caso de coorientação, você também pode incluir aqui, como coorientadora, sem problema. Tem que ter um certificado. Ah, sim, aparece, Sim, Não aparece explícito na tese, né? Daí tem que ser um acordo de cavalheiros, né? Falar, eu realmente fui orientador, fiz, para exigir de fato que o nome do orientador seja publicado na tese. A tese ou a dissertação, se não aparecer no documento, não. É melhor não colocar, melhor não correr o risco. Não correr o risco. A não ser que tenha um documento que assim não seja o produto final, né, a tese ou a dissertação, mas daí você pode incluir se você tiver um certificado, que você foi co-orientador do trabalho tal, que foi orientado pelo professor, enfim. Mas se não tiver nenhum dos dois, não aparecer nenhum trabalho e nem tiver um documento falando que você foi co-orientador, então é recomendado não incluir, infelizmente. E tutoria de curso. Como a gente faz para incluir? Eu também fui pesquisar como poderia colocar isso da forma mais adequada. E eu cheguei à conclusão aqui que a gente pode incluir a tutoria como atuação profissional. Então aqui dentro do módulo atuação, tá um pouquinho apagado aqui, atuação profissional, então o vínculo daí com a instituição que vocês atuam, outras informações, a gente vai abrir esse campo e vai discriminar aí essa tutoria que a gente realizou, tá? Então é uma forma assim que eu encontrei para incluir essa informação da tutoria. Aqui é uma pergunta interessante que surgiu de um aluno do curso também. Me perguntou como é que eu cadastro como cadastrar eventos com 2 títulos. Na verdade, se eu não me engano, era um evento em que a pessoa participou, era um evento organizado pela Unesp, e ele era composto de fases. Então a primeira fase era numa cidade, a segunda fase era em outra cidade. Era o mesmo evento, só que tinha fases assim desse evento. Então, o ideal é que eles sejam cadastrados separadamente, a não ser que seja um evento conjunto. Tá? Mas a gente tem que sempre se reportar ao documento, né? Recorrer ao documento para saber como que foi discriminado no documento, né? No certificado de participação, esse evento. Se foi um para cada fase ou se foi só um para o evento como um todo. Tá? Então, mais uma vez aqui falando, olhem sempre no documento e registrem da forma que consta nesse documento. Em relação à autoria e coautoria, alguém me perguntou a respeito da organização do evento. Né? Eu incluo todo mundo, não incluo? Como que eu faço? Inclui, inclusive os trabalhos que você é coautor. E nem sempre a gente é primeiro autor, a gente vê vários currículos Lattes que ou a pessoa é sempre primeiro autor, ou ela é autor de tudo que ela escreveu no Lattes dela. Que é uma coisa assim, você fala, nossa, esse cara não tem vida social, né? Ele só estuda, só pesquisa e tal. Então, o que eu brinco um pouco, eu falo para vocês tomarem cuidado com a síndrome do primeiro autor. Porque tem muita gente no Lattes que quer ser primeiro autor. Em tudo. Desde a produção bibliográfica até a organização de evento. Então, gente, procurem cadastrar os autores na ordem que os autores aparecem. Cadastrem todos os autores, tá?
que estão citados na publicação e na ordem, para evitar até mesmo você pode ser prejudicado por causa disso, ou mesmo quem está procurando algum trabalho seu, né, na hora de pesquisar, vai ver, nossa, mas será que foi só ele autor? Daí a pessoa vai procurar numa base de dados, acha que tem outros autores, para não gerar dúvida, né? Então procurem sempre citar todos os autores na ordem em que eles aparecem no documento. Existe um campo específico para incluir um arquivo do currículo vitae no Lattes? Tem. Na verdade, ele está aqui embaixo, tem essa coluna lateral. Eu não sei se todo mundo já usou essa coluna, já viu as informações. Alguém já conhecia essa coluna, já explorou essa coluna do lado? Na verdade, ela tem vários indicadores, tá, de produção, de coautoria. E a última opção que a gente tem aqui é importar. Que a gente tem essa opção para incluir um arquivo do nosso currículo dentro do Lattes. Porém, esse arquivo deve estar em XML. Como nada é muito fácil no Lattes, infelizmente hoje a única opção que a gente tem de importação desse currículo é no formato XML. Existem alguns editores, até gratuitos, para geração de arquivo em XML. E se alguém tiver tempo e paciência para fazer essa conversão, né, para incluir no Lattes, tem essa opção. Mas eu acredito que seja mais fácil, na maioria dos casos, incluir mesmo manualmente, perder um tempinho aí que não vai ser uma perda de tempo, não vai ser o mesmo tempo perdido, entre aspas, para criar um arquivo XML. Bom, em relação à atualização, a atualização do currículo, gente, mostra o desenvolvimento, né, da sua carreira profissional, da sua carreira acadêmica, os projetos que você desenvolveu, as publicações e outras informações também. E como que a gente pode atualizar o Lattes? Uma sugestão, a cada 3 meses. Nossa, de onde eu tirei esse número mágico 3 meses? Não fui eu, foi um professor meu da graduação. Uma vez ele sugeriu, numa aula que ele estava apresentando, o currículo Lattes para a gente, e ele falou a cada 3 meses. E na época ele falou que 3 meses assim, é um período razoável, em que você pode ter participado de eventos, ou pode ter tido alguma publicação nesse intervalo, né, de 3 meses. E eu adotei isso como critério também, porque eu acho que realmente é um período aí que a gente pode ter algum avanço em alguma pesquisa ou em alguma publicação. Mas o ideal é que cada um defina o seu próprio critério, de acordo com a sua necessidade, a sua rotina ou a sua área de pesquisa, tá? Então, mas a sugestão que fica é cada 3 meses, mas claro que tem que ser adotado aí ao critério de cada um. Eu particularmente prefiro atualizar cada evento que eu participo ou palestra, e já incluir, até para não ter o perigo assim de mais para frente, se precisar do currículo pronto, documentado, tá faltando alguma informação lá. Então eu particularmente prefiro atualizar já no momento que eu participo de alguma atividade. Mas, se não for com tanta frequência, a gente pode adotar aí o período de 3 meses. Em relação à manutenção ainda, a gente tem que sempre se atentar ao processo de revisão das informações, tá? Para a gente verificar sempre se cada informação ela está no lugar correto, ela está adequada, ela está completa, né? Então, todos os autores cadastrados lá da publicação. Então, a gente ter esse cuidado com as informações que a gente publica. Afinal, o Lattes é a nossa vitrine na internet, né? No mundo. Então, um exemplo aqui, por exemplo, uma atividade de extensão que você tenha cadastrado no módulo eventos. Correto é você cadastrar a informação complementar. Tá? Porque uma atividade de extensão geralmente é um curso acadêmico não formal. Então é lá que a gente vai incluir essa atividade dentro da formação complementar. Bom, um currículo atualizado, ele possui o registro completo das informações, tá? Todos os autores, todos os detalhes das publicações, as patentes dos softwares de computador que vocês desenvolveram. Todas as informações. Ele mostra consideração em relação aos usuários. Isso é importante frisar, porque se você tem um currículo completo, com todas as informações corretamente discriminadas, você está mostrando, né, assim, minimamente um respeito ao usuário que está pesquisando, porque é uma fonte para a gente encontrar trabalhos também. Né, partir do Lattes para ir para uma base de dados, pesquisar
tentar encontrar o texto completo de alguma publicação. Ele facilita a pesquisa, porque como eu tinha comentado no início, tem várias possibilidades de pesquisa no Lattes, tá? Já tanto na pesquisa simples como na avançada, a gente tem filtros, tem preferências para configurar as nossas pesquisas. Então, quanto mais informações vocês tiverem atualizadas, completas, vai facilitar a vida de quem está pesquisando. E vai ser uma forma também do usuário chegar mais rápido no seu currículo. E, mais do que tudo isso, ele contribui para dar visibilidade da ciência nacional no Brasil e no mundo. Porque como o currículo Lattes está disponível na internet, é uma plataforma aberta, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo tem acesso a essas informações que vocês preenchem lá. Então, é uma forma de dar visibilidade para vocês, porque é feito aqui no país e para todo o mundo também. Em relação à ética, que eu tinha comentado no começo, que aconteceram alguns casos, já faz alguns anos, algumas fraudes que tiveram. Essa daqui é uma notícia que saiu na Folha de São Paulo na época, 2009, tá? Que a matéria falava: site do CNPq abriga currículos falsos. E um caso emblemático que foi do Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, que eu imagino que todo mundo conheça quem é essa figura. Tá? O Galvão Bueno, ele é graduado em matemática, em medicina, pela Universidade Federal de São Paulo. Não contente com a medicina, ele falou: vamos mudar de área, vou fazer mestrado em engenharia eletrônica no MIT. E foi fazer o mestrado dele. Mas ele viu que também não era o que ele queria, ele foi fazer doutorado em física no California Institute of Technology. Mas ele não gostou de nada disso, falou: nossa, não é nada do que eu quero, eu vou ser narrador de jogo de futebol. Então ele deixou tudo para trás e ele foi ser narrador da Rede Globo de televisão, de futebol. E a experiência dele é na área de educação física com ênfase em futebol, que é o que ele faz de melhor, é o que ele sabe fazer. Então, gente, essa notícia eu trago, tá? Porque é um caso assim emblemático na época, que gerou muita discussão, muita polêmica quando aconteceu. Porque se tornou um ícone assim para falar dessa questão de ética no currículo Lattes. E levantou várias questões. A primeira delas era em relação à vulnerabilidade da plataforma Lattes. Porque eu tinha falado no começo que o currículo Lattes ele é vinculado ao CPF do usuário. Então, como é que alguém pegou o CPF do Galvão Bueno, acessou a plataforma Lattes, criou um perfil para ele, pôs um currículo assim, com essas informações mentirosas, absurdas, entendeu? Então se levanta essa questão: mas essa plataforma está vulnerável, será que tudo que está lá realmente procede? São informações fidedignas ou não? Foram levantadas muitas questões na época. Uma ala de pesquisadores falou: nós precisamos ter um controle mais rígido sobre a plataforma, nós precisamos ser mais duros em relação ao que é incluído lá, porque ela também é usada, além de várias outras funções, para destinar verbas públicas para pesquisa. Porque a gente precisa, pelo Lattes, a gente consegue ver a produção de um pesquisador, toda a trajetória acadêmica dele, vai destinar verba ou não para um projeto que ele está apresentando para uma agência de fomento. Então, na época, alguns pesquisadores falaram: nós precisamos controlar isso rigidamente. E outra questão que foi levantada era em relação à verificação das informações. Quem é o responsável pelas informações que estão no currículo Lattes? É o usuário que preenche? É o CNPq? Ou é a instituição a qual o usuário do currículo Lattes está vinculado? Então, olha o universo de perguntas que abriu essa fraude no currículo Lattes, né? Um caso apenas que levantou todas essas questões em relação à ética. Bom, se vocês têm dúvidas em relação a alguma informação do currículo, vocês podem escrever direto para a pessoa, proprietária do currículo, ou para o CNPq. Essa tela é quando a gente abre, né, no início. Então vocês clicam aqui em contato, vai aparecer uma janela, um formulário de contato para vocês preencherem. Infelizmente a gente não tem acesso ao e-mail do usuário, né, do currículo, mas tem essa forma de contato, que nem sempre vai ter um retorno. Então, às vezes o e-mail que está lá, o currículo pode estar desatualizado e a pessoa
ou mudou de e-mail, não atualizou mais. É um pouco um tiro no escuro, mas é a única forma de contato direto que a gente tem com o usuário do currículo Lattes. Não encontrei uma publicação. O que eu faço? Corre para a biblioteca. Porque a biblioteca a gente ajuda vocês, na medida do possível e do impossível, às vezes, a encontrar as publicações que vocês precisam para a pesquisa, tá? Então corram até a biblioteca. Ah, mas eu estou procurando uma maquete, eu estou procurando um blog que algum pesquisador fez, desenvolveu, um documento super específico. A gente faz o possível e o impossível, como eu falei, mas às vezes a gente não consegue. Então, a gente sugere que vocês entrem em contato direto com o usuário do currículo ou com o orientador da pessoa, se for uma informação relacionada a algum projeto, alguma informação desse tipo. Eu trouxe maquete porque a gente lá na engenharia, em São Carlos, a gente também ainda atende um instituto de arquitetura. Então eles têm os ateliês, eles fazem os projetos, as maquetes, né? A gente não tem um acervo assim específico disso. Mas pensando que o Lattes contempla todos esses tipos de produções, publicações, pode ser que alguém precise ter acesso a uma maquete, por exemplo. E a atividade 4, a gente pode até fazer agora, porque são comentários, gente, sobre a importância da atualização e manutenção do currículo Lattes para a vida acadêmica. A estratégia, o método ou período que vocês definiram, que vocês utilizam, que vocês vão mudar a partir de agora para atualizar o currículo. E alguns exemplos de boas práticas que alguém queira compartilhar. Então fica aberto, se alguém quiser compartilhar agora, ou tirar alguma dúvida, pedir alguma sugestão. Alguém queria fazer algum comentário em relação a isso? Ou tá tranquilo? Ou tá todo mundo pensando, nossa, ele acabou com o meu currículo Lattes, eu vou ter que mudar tudo do que eu sei ou que eu não sabia. Mas é um momento, a gente vem sempre para trazer dúvidas, inquietações também e tentar ajudar, né? Eu espero que vocês saiam com mais dicas do que dúvidas daqui da palestra. Bom, o resumo de toda essa conversa é o seguinte: o currículo Lattes ele deve ser completo, como a gente viu, ele deve ter todas as informações discriminadas lá, né, para dar visibilidade para a nossa produção, para facilitar a pesquisa dos usuários e por todos os outros fatores que a gente já tinha comentado antes. Ele deve ser exato, ele deve ter todas as informações lá exatamente como constam nos documentos, tá? Então, da mesma forma que consta no documento, vocês têm que incluir no currículo de vocês. Ele tem que ser verdadeiro. Não façam igual o Galvão Bueno, gente. Jamais, entendeu? Não fale que vocês estudaram medicina, depois foram para engenharia e para outra área e abandonaram tudo e foram fazer uma quarta atividade, né? Então, coloquem as informações lá, tá? A informação completa, a informação exata é uma informação verdadeira. Então, tenham esse cuidado na hora de preencher o currículo de vocês. E, no final, o currículo Lattes ele dá a ideia da trajetória acadêmica de vocês, tá? Então, por isso que a gente tem que ter sempre esse cuidado, tá revisando as informações, incluindo as novas informações lá, para a gente realmente mostrar para as outras pessoas, os outros pesquisadores, aquilo que a gente vem desenvolvendo academicamente. Mas não se desesperem, se não encontrarem uma informação, não conseguirem fazer alguma coisa, viver não cabe no Lattes, gente. Porque o Lattes é só um aspecto da vida da gente, que é a vida acadêmica, tá? Porque como eu citei alguns casos, né, a gente vê também por aí, tem currículo que só tem primeiro autor, é sempre só aquela pessoa que escreveu tudo do currículo dela, tá? Existe vida fora do Lattes, então não se preocupem tanto com o Lattes, porque qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento não é o fim do mundo, tá? Lembre-se sempre disso. Aqui tem algumas referências que eu usei durante a apresentação. E mais informação sobre o currículo Lattes, a gente tem o curso online que eu comentei com vocês. É o curso oferecido pela Content Mind, da Sueli, que está aqui presente com a gente. E ele é um curso MOOC, é um daqueles cursos abertos, massivos. Ele é gratuito, mas se vocês quiserem o certificado, ele tem uma taxa de R$200. Mas a qualquer momento, qualquer um de vocês pode entrar lá, fazer o curso e ter acesso a todo o material disponível que tem dentro do Moodle, que é o ambiente virtual.
E mesmo depois que vocês concluírem o curso, se precisarem do certificado em algum momento, vocês podem solicitar a qualquer tempo também, tá? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite da Exalc, feito pela Ligiane. E eu fico à disposição aí para dúvidas, perguntas. Tem também o meu e-mail. Se eu não conseguir responder alguma dúvida agora, vocês podem anotar. Fiquem à vontade para entrar em contato, tá joia? Obrigado. Muito bom. Nós que agradecemos em nome da equipe organizadora da biblioteca e da APG, a presença do Eduardo, nosso colega da ESC, lá da Biblioteca de São Carlos, então é um colega da USP. Antes da gente encerrar, eu gostaria de chamar a Márcia aqui, a diretora da biblioteca, da nossa biblioteca, para entregar uma singela lembrança ao Eduardo, para você levar para lá. Eu acho que eu só vou pedir para alguém bater uma fotinho aqui, porque a nossa máquina terminou a bateria. Vai lá, mas você tem que ir lá. Márcia, só uma foto, por favor. Não precisa. Bom, pessoal, com essa oficina... Oi? Com essa oficina, nós encerramos esse ciclo, não apenas das oficinas, mas do evento como um todo. Hoje a gente encerra a primeira semana de escrita científica e provavelmente amanhã ou na segunda-feira vocês vão receber um e-mail com um link para uma pesquisa de satisfação, uma breve pesquisa, que é o espaço onde vocês podem se manifestar, inclusive colocar comentários para a próxima semana. Nós pretendemos repetir esse evento uma vez ao ano, então a gente já está pensando na segunda semana da escrita científica, provavelmente no mês de maio de 2017. Então a gente tem um trabalho com as recepções aos ingressantes no começo do ano, que é o público maior para graduação, e já em maio a pós-graduação já também tem esse evento em parceria com a APG. Mas todos, claro, estamos convidados e envolvidos. Então, ali vocês podem se manifestar e já nos ajudarem com a programação do próximo evento. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença, a toda a equipe que trabalhou, ao pessoal da web que está lá firme, temos muitas pessoas online. E realmente foi muito bom o resultado, nós acreditamos que foi realmente um evento por ser o primeiro, nesse estilo, foi muito bom. Então a gente parabeniza todos os envolvidos, a todos os presentes, ao envolvimento do pessoal do campus, ao pessoal que veio de manhã, aos nossos palestrantes, né? A empresa, a Content Mind, que nos ajudou com as palestras e também oferecendo esse conteúdo dos cursos, ao pessoal também da .lib, que fez o sorteio hoje de manhã, o professor Zucoloto, que sorteou a cortesia para o curso de escrita científica. Então nós tivemos hoje de manhã 2 contempladas. Enfim, foram muitos brindes e muito conhecimento que eu acredito que todos nós, da equipe, inclusive da biblioteca, adquirimos. E agora a gente fica com aquela responsabilidade de, durante esse ano, praticar, aprender, ensinar nas aulas que a gente tem, né, na nossa capacitação diária e semanal, e trocar ideias e parcerias com todos. Então, muito obrigada. E agora vamos viver, né? Porque realmente aquela última imagem disse tudo. Não vamos nos desesperar. A vida está aí para ser vivida e registrada, aquilo que for possível. Muito obrigada, pessoal.